a sua Bíblia comigo, nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no seu capítulo de número 29. Bom, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Verso de número 4. Antes que eu leia, olha aqui para mim um pouquinho. Nós vamos ler um texto bíblico que é Deus falando através de um profeta, o profeta Jeremias. E quem é o profeta Jeremias? Ele é uma pessoa escolhida por Deus antes dele nascer, assim como Paulo também, antes dele nascer. E Deus dá uma mensagem para ele, uma mensagem para que a nação de Israel volte a uma vida santificada, para que eles socorram o pobre, o necessitado, eles acolham o estrangeiro, eles sejam um agente de justiça de Deus. Essa é a mensagem de Jeremias. E Jeremias está profetizando num momento em que a nação de Israel deixa de obedecer a Deus, deixa de viver uma vida missional, ou seja, uma vida em missão, e tenta viver para si mesmo. E Deus pune a nação de Israel. E eles são invadidos pelos babilônicos e o rei Nabucodonosor. E eles são levados cativos para a Babilônia. E quando eles são levados cativos para a Babilônia, há alguns profetas que tentam falar em nome de Deus, mas não é de Deus, que diz que vai dar tudo certo para eles, que eles vão ficar só alguns dias, alguns meses lá na Babilônia, e Deus vai resgatar eles de novo, e tudo vai dar certo na vida deles. Você conhece mensagens assim? Mas Jeremias sabe que essa não é a palavra de Deus, e ele profetiza. E olha o que ele vai profetizar para a nação de Israel, que está no cativeiro da Babilônia. Vamos ler agora. Jeremias 29, capítulo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E olha a ordem, versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuem. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela cidade. Se Jeremias estivesse nesse púlpito aqui nessa noite, ele leria esse último verso assim: a prosperidade de vocês, igreja Atos, depende da prosperidade da cidade de vocês, São Paulo e Osasco. É isso o que a Bíblia está falando de forma contemporânea para nós. Essa é uma missão tão grande de trazer a cidade para o senhorio de Cristo, que a gente precisa entender a única forma da igreja de Jesus conseguir fazer isso. É uma missão tão hercúlea, tão grande, tão desafiadora, que a gente precisa ir para a palavra de Deus, e na palavra de Deus a gente entender como que a gente deve se utilizar do poder do Espírito Santo para fazer isso. Se você puder achar, João 15, agora brevemente. Se não puder achar, eu leio para você. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 5, palavras de Jesus que diz assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não vão conseguir fazer coisa alguma. Por isso vocês precisam estar em mim, falar no meu nome, a minha mensagem, no poder do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. Feche os teus olhos, vamos orar.
Pai, nós te agradecemos por tantas coisas boas, principalmente pela manifestação do teu Espírito entre nós. Eu te agradeço porque o Senhor tem capacitado tanta gente para fazer tanta coisa boa, como foi esse teatro aqui hoje, como foi essa música representada pela língua brasileira de sinais, e como o Senhor tem despertado pessoas para alcançar cada público, cada necessidade. E os nossos irmãos brasileiros, que são mais de 9 milhões, portanto quase 5% da população do Brasil, que o Senhor levante mais pessoas que descubram necessidades e que passem a servir essas necessidades, a levar o Evangelho de Jesus nas palavras, mas nas ações também, e com amor no coração vazando, e que todos sejam impactados, e que a gente haja na cidade, assim como o profeta Jeremias está exortando a nação de Israel, redimir a cidade, lutar pela prosperidade da cidade, porque a nossa prosperidade é também a prosperidade das nossas cidades. Assim nós te pedimos, fale novamente e de novo e poderosamente aos nossos corações e mentes. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, pense bem, o que na opinião de vocês faz com que uma pessoa procure uma igreja? O que faz uma pessoa estar na sua casa e pensar assim, eu tenho que ir para um culto no domingo próximo? O que faz essa pessoa pensar assim e agir assim? A gente vai chegar a algumas conclusões. As pessoas vivem em ambientes que são opressores. As pessoas vivem em lugares que elas se sentem sozinhas, abandonadas. As pessoas, elas vivem em lugares e situações em que elas se sentem angustiadas. Elas se sentem, inclusive, com medo. Medo, angústia, enfermidades, opressão espiritual, opressão social. Todas essas coisas fazem com que as pessoas procurem uma busca, ou façam uma busca por algo que lhes traga de novo sentido, lhes tragam energia para que elas possam viver as suas vidas de forma significativa. E ocorre que isso tudo que eu disse aqui, por exemplo, solidão, opressão, falta de amigos, falta de perspectiva para a vida, a gente encontra nos ambientes urbanos. A cidade é assim. A cidade é um lugar onde há muita gente e a gente se sente só. A cidade é um lugar onde tem muita riqueza, mas muita gente não participa dessa riqueza. A cidade é o lugar onde tem muita cultura para elevar o espírito humano, mas não são todas as pessoas, aliás, é a minoria que tem acesso a essa oferta cultural. O Brasil, ele nas últimas pesquisas no censo de 2010, ele é mostrado como um país urbano. Olha só, gente, 85% dos brasileiros estão vivendo nas cidades. Apenas 15% vive no campo, no interior. As pessoas estão vivendo nas cidades. E que cidades? Cidades como a nossa Osasco, que eu não sei se você sabe, mas tem 700 milhões. Melhor não, aí é demais, né? 700 mil pessoas vivendo em Osasco em apenas 70 quilômetros quadrados. As pessoas estão amontoadas. E é por isso que tem as comunidades carentes, os prédios. As pessoas estão vivendo no meio de um monte de gente. Mas no meio de um monte de gente, elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem abraçadas, elas se sentem solitárias. São Paulo, a nossa cidade que está ali do lado daquela rua, ali é São Paulo e aqui é Osasco. São Paulo tem quase 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas.
12 milhões que vivem aonde e como? Muitos deles vivem como pessoas invisíveis, vivem como pessoas à margem daquilo que Deus preparou para a humanidade, que são as necessidades físicas, biológicas, sociais e espirituais. E o problema de tudo isso é que a gente não foi preparado para viver em cidade assim. Na maioria de nós, ou da geração dos nossos pais, nós nascemos em famílias que a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente conhecia a escola e os professores. E agora a gente vive em ambientes que ninguém conhece ninguém. Quer ver a prova disso? Quem aqui mora em prédios? Levanta a mão. Prédios. Aqui, um número de pessoas que vai aumentar. Vai aumentar cada vez mais nas cidades. Pergunta é, você conhece o nome dos seus 4 vizinhos do seu andar? Percebe o que eu estou falando? Está todo mundo junto, ao mesmo tempo todo mundo isolado. A gente não sequer dá bom dia para as pessoas. Esse é o ambiente da cidade. Então a gente não foi acostumado a viver num ambiente assim. É por isso que a gente tem tantos casos de depressão, de síndrome do pânico, de pessoas que não têm mais vida social externa, elas estão só na internet, só no Facebook, só no WhatsApp, elas não lidam mais com gente de verdade. É só com gente virtual. Porque as cidades estão deixando as pessoas assim. Agora, será que essa é uma coisa sustentável ao longo do tempo? Será que esse é o plano de Deus para as cidades? Será que tem que ser assim? O problema é que nós, evangélicos, também recebemos um formato de evangelho que ele não se encaixa nesse ambiente. Veja, se você tem aqui acima de 30 anos de idade, você conheceu o evangelho assim. Alguém chegou para você e disse assim: você precisa aceitar Jesus. E aceitando Jesus, a sua alma vai ser salvo. Então a ideia é, aceite Jesus para a sua alma ser salvo. E a sua alma vai ser salvo para quê? Ora, para você ir para o céu. E para você não ir para o inferno. Então nós conhecemos o evangelho como uma mensagem de algo que só dizia respeito à nossa alma. Como se a gente fosse um fantasminha camarada. Como a gente só tivesse uma alma, não tivesse um corpo, não tivesse um espírito, a gente não andasse pelas cidades, a gente não produzisse cultura, a gente não tivesse interações sociais. Como a gente só recebeu esse evangelho reduzido, nós, como cristãos, estamos na sociedade funcionando do mesmo jeito doentio da sociedade. Porque o nosso evangelho, ele só quer salvar a alma. E tem mais. O evangelho que nós recebemos é uma versão que a salvação é individual. É a ideia assim, o mundo está perdido. As cidades são violentas. Não dá para arrumar mais isso. Então salve-se quem puder, salve a sua alma, a salvação individual, Jesus vai vir qualquer dia desse, salve-se você mesmo, e é isso que você tem que fazer. Então a gente foi treinado a isso. O problema é que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, há uma visão muito diferente disso. Nós vemos um Deus que está preocupado com o ser humano inteiro. Um Deus que está preocupado com todas as necessidades do ser humano. Um Deus que está preocupado com a alma dele, sim, porque a alma precisa ser perdoada, redimida, salva. Mas Deus está preocupado com a sua profissão. Como é que você trabalha? Como é que você cria riqueza? Como é que você distribui riqueza? Deus está preocupado com o seu casamento. Como você é esposo ou esposa, conforme a palavra de Deus. Deus está preocupado em você, jovem, que está na universidade. Você que está ganhando conhecimento e como você vai usar esse conhecimento. Deus está preocupado com os filhos. Como é que os filhos vão ser uma bênção no reino de Deus e uma bênção para as famílias e vão crescer e se tornarem cidadãos. Deus está preocupado com tudo isso. E mais,
Deus está preocupado com os ambientes nas cidades. Por exemplo, eu não sei se você tem a oportunidade de passar pela região do Ceasa, ou, por exemplo, na região da Cracolândia, lá em São Paulo, ou se a gente sair nas ruas de Osasco agora, e a gente olhar por alguns lugares, deve estar alguma coisa 16 graus, 15 graus, e vai ter um monte de pessoas, já de idade, jogadas pelas ruas. Nós vamos ter pessoas alcoolizadas, nós vamos ter lá na região da Autonomista, moças vendendo seu corpo e se prostituindo. Nós vamos ter políticos numa reunião agora, tentando fazer alguma forma dele se dar bem, em detrimento da sociedade. Isso é a cidade. Mas a cidade não é só isso. E é isso que o profeta Jeremias, ele está dizendo para a nação de Israel. Porque a nação de Israel, ele estava com essa ideia nossa aqui, de muitos de nós. Eu vou para a igreja, eu recebo Jesus, eu recebo o Evangelho, e eu estou preparado para quando Jesus voltar, porque eu já fui salvo. Mas salvação na Bíblia não é algo individual apenas, e nem é algo para a alma apenas. Salvação na Bíblia é algo que envolve todo o ser humano, a totalidade do ser humano. E o que é salvação? Salvação é você usar todas as coisas que Deus disponibilizou para você, para ser um bom mordomo disso e para você repartir com as pessoas. Por exemplo, Deus não daria conhecimento para ninguém se fosse só para a pessoa. O conhecimento que Deus dá para alguém é para ele repartir e abençoar outras pessoas. Veja, por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje. Eu não sei fazer o que ele está fazendo. E sabe o que eu estava pensando aqui hoje, a hora que eles estavam aqui cantando? E eu fiquei pensando assim, quando eu fui complementá-los aqui, eu fiquei pensando assim, puxa, eles têm uma limitação, que é não conseguir ouvir. Mas à medida que eu estava vendo eles aqui, eu percebi que quem tem limitação sou eu. Porque sou eu que não entendo eles. Então a limitação é minha, na verdade. E há formas de Deus utilizar a gente com os nossos dons e os nossos recursos para a gente alcançar pessoas. Por exemplo, os nossos irmãos aqui, os brasileiros, são 9 milhões de pessoas. E Deus colocou paixão no coração de algumas pessoas para servir esses brasileiros, esses irmãos. A pergunta é, qual a paixão que Deus pode colocar no seu coração? Para você descobrir uma nova necessidade. E para você se tornar a melhor pessoa que pode fazer aquilo. E que você se torne relevante, indispensável para trazer pessoas para o reino de Deus. Quando você compreende isso, você está entrando naquilo que a Bíblia vai chamar de vida missional para a glória de Deus. Deixa eu explicar esses 3 termos para você. Porque pode ser que você esteja vivendo uma vida que não seja exatamente uma vida. Ou pelo menos não é aquilo que a Bíblia chama de vida. Você pode ser apenas um sobrevivente. Você está empurrando a vida com a barriga. Você está suportando cada dia. Você está deixando que as ondas da vida vão empurrando você. Mas não é isso que a Bíblia chamou a gente para fazer. A Bíblia revela que o Deus amoroso, bondoso, justo, Ele nos criou para um propósito. Quando Ele nos criou, Ele deu coisas para nós tão preciosas que algumas delas são apenas para alguns de nós. Tem coisas que eu sei fazer aqui, pode ser que você esteja me olhando e falando assim, puxa pastor, eu queria saber falar igual o senhor. Isso é um dom que Deus me deu e eu tento aprimorar. Mas tem coisas que você sabe fazer e eu não tenho a menor ideia como fazer. Eu não sei nem como começar. E é por isso que nós precisamos viver uma vida que seja uma vida que ela vaza para fora de nós. Ela não fica presa em nós. O meu conhecimento não é só meu, ele é meu e de todos nós.
Os meus recursos, sejam materiais ou de qualquer ordem, ele não é só meu, ele é de todos nós. As experiências que eu tenho com Deus, eu compartilho com as pessoas. Eu falo da fé que tem me levado a crescer no conhecimento de Deus. Isso é vida. A gente só vive a vida plena que Jesus veio trazer quando nós descobrimos, tomamos a consciência que Deus preparou uma vida para você viver. Não é para você viver uma vida empurrada pela vida. Ao contrário, a sua vida tem uma direção e ela tem um foco. E os dons que você tem, as habilidades que você tem, não te foram dadas por acaso. É para você descobrir necessidades e abençoar as pessoas. Isso é vida. Por isso que Jesus disse assim: eu vim trazer a vocês vida. E vim trazer uma vida abundante, ou seja, plena. Deus não quer que você seja um sobrevivente. Quer que você tenha uma vida de verdade, uma vida com foco, com direção, uma vida que abençoa as outras. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida missional. O que é missional? É uma vida que é orientada para você cumprir o propósito de Deus. Eu vou dar um exemplo para você, o que não é uma vida missional, para você entender uma vida missional. O que não é uma vida missional? Imagine um jovem que ele está na idade dos seus 17 anos e ele está se preparando para o vestibular. Mas ele não sabe ainda muito bem qual curso que ele vai prestar. Então ele começa a tirar para todo lado. Ele estuda matemática, ele estuda química, ele estuda física. Aí ele gosta também, sei lá, de artes, ele começa a estudar artes. Aí ele gosta também, sei lá, de um tipo específico de ciência, ele começa a estudar. O que é muito bom, mas tem um problema. Ele tem um tempo limitado, ele tem recursos limitados, e ele precisa focar numa coisa. Se um estudante fizer isso, dificilmente ele vai entrar para a universidade. Por quê? Porque ele não assumiu entrar para a universidade como um foco. Ele está tirando para todo lado. E isso tem acontecido na nossa vida. Um dos grandes motivos pelos quais, nas cidades que nós vivemos, a gente está vendo muita gente angustiada, muita gente com problemas emocionais, muitas pessoas doentes, sejam físicas ou emocionalmente, é porque nós perdemos o senso de missão. Quando a gente perde o senso de missão, a gente sai atirando para todo lado. Você quer fazer uma coisa, você quer fazer outra, você quer fazer outra, você quer viajar, você quer trabalhar, você quer ser não sei o quê. E você vai enchendo a sua vida de uma carga que você não consegue levar. Você não consegue suportar. Chega um momento você está exausto. Você não tem energia. Você não tem sentido para as coisas. E por quê? Porque a sua vida não está sendo missional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu uma energia para você, que ela é direcionada para uma missão de vida. Se você usar essa energia para outra coisa, vai lhe faltar para fazer a missão de Deus. Entendeu o que eu estou falando aqui? Ela é limitada. E ela é limitada para um fim para o qual Deus criou você. Se você usar para outra coisa, vai faltar. E vai faltar em coisas centrais na sua vida. Vida missional para a glória de Deus é o tema da nossa jornada. Por que para a glória de Deus? Porque quando você faz o melhor que você pode fazer com a sua vida, você não corre o risco de centralizar todos os ganhos para você mesmo. Isso que é trazer glória de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. E aqui eu entro nos problemas da nossa cidade. Por exemplo, nós vivemos aqui em Osasco, em São Paulo. Nós estamos vendo, agora você que tem filhos adolescentes está sofrendo isso na pele. Há uma moda hoje entre os adolescentes, entre outras coisas, que é a experiência homossexual. Você já pensou como é que você vai falar com o seu filho hoje sobre que Deus criou o homem e Deus criou a mulher para eles serem complementares e abençoarem uns aos outros?
Mas quando chegar na escola do seu filho, provavelmente vai ter um professor que vai explicar para ele a chamada ideologia de gênero. O que é isso? É que a ideia de que hoje nós somos independentes e nós escolhemos o tipo de vida que a gente quer viver. Então, há pessoas orientando a juventude assim: olha, se você quiser ser homem, tudo bem, você é homem. Mas se você é homem e quiser ser mulher, tudo bem também, não tem problema nenhum. É você que escolhe, a vida é sua. Você quer ver um outro comportamento? Eu estou dando um exemplo aqui em áreas muito normais das cidades. Nas cidades hoje, é normal os jovens terem uma vida sexual ativa muito antes do casamento. Muito antes do casamento. E a gente, às vezes, tenta falar desse assunto com uma ideia moralista, dizendo assim: a igreja proíbe você de fazer isso, e nós perdemos uma grande oportunidade de instruir o jovem por que é que Deus proibiu o sexo fora do casamento. Não é porque Deus é um Deus desmancha prazeres, é que o Deus da Bíblia, ele é santo. E a gente aprendeu que a santidade de Deus é uma coisa que nos ameaça. Então, quando a gente fala assim que Deus é santo, a gente já fica com medo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 é que o Deus da Bíblia, ele zela pela vida. Ele zela para que a gente tenha uma vida boa. E quando a gente não ouve a sua palavra, a gente começa a experimentar tudo isso que nós citamos aqui: solidão, desespero, traição, violência, sexualidade pervertida, tudo isso. Por exemplo, por que é que o sexo antes do casamento é proibido pela Bíblia? Não é uma questão moral apenas. É porque a Bíblia ensina que o casamento, para ele ser conforme Deus, e para que ele não seja diluído, como acontece nos dias de hoje, ele tem que obedecer um princípio de Deus. Qual é o casamento segundo Deus? O homem deixará pai e mãe. Isso é o primeiro princípio. O que significa isso? Que um homem só pode ir para o casamento, ir para a vida sexual, ir para a vida dois, a hora que ele for capaz de sustentar-se. Veja, há um princípio espiritual aqui. Capaz de sustentar uma esposa. Qual é o grande problema que a gente vai sair agora e ver na sociedade? Meninas grávidas na adolescente, abandonadas por quem? Pelo menino. Porque ele não era capaz de sustentar. É disso que Deus está zelando. Deus está zelando para a gente não ter uma sociedade assim. Não é porque ele estraga prazer. É porque ele zela pela vida. Primeira coisa, o homem deixará pai e mãe. Ele tem que ser independente para sustentar uma família. Depois, ele vai se unir à sua mulher. Ou seja, ele vai conhecer a pessoa. Ele vai ser conhecido da outra pessoa. Por que que os casamentos não se sustentam na sociedade hoje? Porque as pessoas não se conhecem. Elas acham que o casamento é a festa do dia do casamento. Então elas sonham com aquele dia. E elas sonham com aquele dia que está tudo certo, tudo bonito, tudo elogiando, mas vai chegar um dia que as ideias não vão bater. Vai chegar um dia que alguém vai levantar de mau humor. Só que eles não sabem lidar com isso, porque eles não se conhecem. E é por isso que Deus colocou um princípio. O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e depois eles se tornarão uma só carne. A sexualidade, ela tem que ser acompanhada com um compromisso de vida. Aí a sexualidade é algo santo em Deus. Aí vai se tornar verdade: o que Deus uniu, não separe o homem, mas é o que Deus uniu. E Deus só pode ter unido alguma coisa que está de acordo com a sua palavra. Se não está de acordo com a sua palavra, não foi necessariamente Deus que uniu. Foi duas pessoas que tentaram a sorte. E pela misericórdia de Deus, alguns estão sobrevivendo. Porque Deus é bom e misericordioso. Então o Deus da Bíblia é o Deus que zela pela vida. E Ele zela pela cidade.
E é por isso que Jeremias está dizendo aqui para a nação de Israel, dizendo assim, olha, vocês desobedeceram a Deus, e vocês estão indo para a Babilônia agora, e Babilônia não é a terra de vocês. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ter que aprender a lidar numa terra estranha. Porque na época do Jeremias, o que estava acontecendo? Alguns profetas chamados da prosperidade, já tinha isso naquela época, é coisa bem antiga. Eles disseram assim, não se importa não, vocês vão lá para a Babilônia, mas Deus vai cuidar de vocês, vai dar tudo certo, daqui a pouco vocês voltam. Aí o Jeremias falou, não, vocês não vão voltar não, vocês vão ficar pelo menos 70 anos lá. Deus vai purificar vocês lá. Então, casem-se lá, cuidem da cidade, prosperem, façam negócios, mostrem como é que ser povo de Deus sendo um empresário, mostrem como é ser povo de Deus num casamento, mostrem como é ser povo de Deus criando os seus filhos. Eles vão ver como Deus se manifesta na vida de vocês lá no exílio. E veja se não é a nossa situação aqui hoje. Meus irmãos, Deus criou o ser humano no jardim do Éden. O jardim do Éden é a expressão do equilíbrio, da beleza. O trabalho nosso era para ser um trabalho prazeroso. As nossas relações familiares e sociais eram para ser harmoniosas, mas nós fomos expulsos do paraíso em Adão e Eva. E quando a gente foi expulso do paraíso, nós fomos viver fora do paraíso. E fora do paraíso, o trabalho é doloroso. Fora do paraíso, a gente começou a ter encrencas e brigas entre nós. Fora do paraíso, a gente começou a ter crianças nascidas fora do casamento. Fora do paraíso, a gente começou a ter empresários gananciosos que oprimem os outros. Fora do paraíso, os seres humanos se tornaram egoístas. E a mensagem de Deus é, vocês precisam ser os agentes de Deus para mudar esse estado de coisas, até que Deus torne novos céus e nova terra a realidade de vocês. O que significa isso? Significa que Deus está chamando você para fazer isso. Não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o religioso, é você. Deus deu algumas coisas para você, algumas energias para você, alguns saberes para você, para que a sua vida seja usada em benefício de outros e para a glória de Deus. Isso é viver uma vida missional. O Jeremias está dizendo para a nação de Israel aqui, se vocês voltarem a ouvir a Deus, e se vocês voltarem a se comportarem como povo de Deus, Deus vai ouvir vocês. E é por isso que a gente vê uma das expressões mais belas na Bíblia, quando Deus chama a atenção da nação de Israel e diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que diz que é o meu povo, se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o que acontecerá? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e olha que coisa curiosa, e o que mais? E sararei as suas cidades. Deus está chamando você para sarar os ambientes que estão doentes. Deus deu dons para você ministrar isso. Há uma necessidade que só você poderá suprir. E é por isso que você precisa descobrir isso. Deus te deu uma mensagem. Por exemplo, eu estou pregando aqui nessa noite, e eu estou pregando para esse público, e para alguns que vão ver na internet. Mas tem algumas tribos em Osasco, em São Paulo, que a minha linguagem não é adequada para eles. Por exemplo, se eu for falar com uma meninada skatista, não é essa a linguagem. Mas alguns de vocês, Deus deu essa linguagem. E a mensagem é a mesma. Você vai traduzir o projeto de Deus para a vida humana na linguagem que você conhece. Imagina você que é mulher e conhece as necessidades das mulheres, e você se deixar ser usada por Deus na sua vizinhança.
e amanhã, por exemplo, você levantar e falar assim: Deus, eu vi o pastor pregando que eu tenho que viver uma vida missional. Como é que eu faço isso? Será que se eu marcasse um chá na minha casa e convidasse a dona Ritinha, que está com um problema lá com a filha dela, para ela ouvir a palavra de Jesus, ela viria? Será que se eu convidasse o seu Antônio, que acabou de perder a esposa e está sozinho, ele não viria nesse chá? Isso é Deus usando você para uma vida missional. É Deus usando você para diminuir o sofrimento na cidade. E é por isso que às vezes nós olhamos para a nossa nação, olha que coisa curiosa. As estatísticas dizem que o Brasil tem mais ou menos 45 milhões de evangélicos. É muita gente. 45 milhões de evangélicos. Ou seja, vem subindo o número de evangélicos. Mas também vem subindo o número de violência. Mas também vem subindo o número da corrupção. Mas também vem subindo o número de crianças jogadas aí pelos faróis. A pergunta é: por que isso está acontecendo? Se nós temos a mensagem de transformação. A resposta é: nós não estamos sendo luz no mundo. Nós temos uma mensagem, mas a nossa vida não está mostrando isso. Nós falamos que Deus é amor, mas o amor de Deus não está sendo demonstrado na nossa vida. Nós dizemos que Deus não faz acepção de pessoas, mas a gente tem ojeriza de gente diferente da gente. Então, como é que o amor de Deus pode se apresentar às pessoas? As nossas mensagens têm que ser coerentes com as nossas ações. Sabe o que significa isso? Significa que nós vamos ser um modelo de vida segundo Deus para a sociedade. Você já pensou um cristão universitário sendo um modelo de vida? Usando o conhecimento para a glória de Deus, para resolver problemas na sociedade? Você já pensou, por exemplo, um casamento segundo Deus? Ainda essa semana eu conversava com algumas pessoas, no meu trabalho e depois em outro lugar também, e eles estavam me dizendo assim: mano, seguinte, hoje o casamento é uma coisa aberta. As pessoas assim que você menos espera estão traindo e ninguém nem sabe. Isso é o jeito de viver conforme a sociedade desse mundo. O que vai trazer isso? Desconfiança, traição, filhos fora do casamento, crianças depois jogadas às traças. E o Deus da Bíblia não quer esse tipo de vida, é por isso que Ele ama a fidelidade. Agora veja, cada um de nós pode ser um casal segundo Deus no nosso bairro. Onde as pessoas olharão para a gente e falam assim: mas puxa vida, aqueles dois ali, eles se respeitam um ao outro. Eles têm uma cumplicidade um com o outro. Eles amam um ao outro. Isso é diferente. Aí eles vão ver que a nossa mensagem é acompanhada do nosso jeito de viver. Imagina um empresário que está diante de uma decisão ética. E ele está no meio de uma dessas propostas da Lava Jato. E todo mundo fala: não é normal pegar uma comissão. Mas ele fala assim: não é normal não. Porque a comissão que você está tentando me pagar, primeiro, não é dinheiro nem meu nem seu. É da população. E segundo, esse dinheiro que você está me prometendo que não é meu nem seu, vai faltar remédio lá no hospital. Vai faltar asfalto lá na rua. Vai faltar médico lá no hospital. E a minha vida é para abençoar as pessoas, não é para tirar as coisas das pessoas. Isso é testemunho cristão na sociedade. Se nós que nos dizemos povo de Deus, estivéssemos fazendo isso, vivendo uma vida missional, esse país já tinha experimentado mudanças. E a gente não estava reclamando aqui hoje de que o pessoal de Brasília não faz a coisa certa. O chamado de Deus para mim e para você é para que os ambientes onde nós estivermos, nós digamos para eles: há um jeito de viver segundo Deus. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. E Jesus Cristo não quer uma cidade assim.
Jesus Cristo não quer uma família vivendo desse jeito. Jesus Cristo não quer um empresário empresariando desse jeito. Jesus Cristo quer que tudo que nós façamos para promover a vida. Tudo que nós façamos, nós estejamos fazendo para que Deus seja visto através das nossas vidas. Aliás, Jesus disse que a nossa vida tinha que ser como uma cidade edificada num monte. Tenta pensar isso. Uma cidade à noite iluminada no monte. As pessoas vão ver ou não vão? Vão. Não só vão ver, como vão achar bonito, como vão querer imitar. E assim a mensagem de Jesus, ela não se torna apenas uma palavra, ela se torna vida de verdade. Deus está tão interessado em todas as áreas da sua vida, que Ele não se limitou apenas a dizer o que era verdade. João 1:1 vai dizer, e o verbo, ou seja, a palavra, se fez gente, carne, na sociedade, na vida. A palavra se fez gente. Ou seja, a mensagem se tornou prática. Jesus não é apenas um conceito de verdade. Ele ensinou a gente a viver. E como é que Ele ensinou a gente a viver? Use a sua vida de forma que você não ganhe o mundo inteiro, mas perca a sua alma. Cuidado para você não correr e gastar sua energia num monte de outras coisas que não tem a ver com a sua missão de vida. Você vai se cansar, você vai ficar sem energia, você vai desanimar e jamais vai ter contentamento de vida. E é por isso que nós somos chamados. E eu já vou terminar essa primeira mensagem dessa série com um desafio para você. Eu queria que diante dessa jornada, imersão na missão, você repensasse o que é ser cristão. A maioria das pessoas chegam à igreja por causa de uma necessidade. E não há nenhum problema com isso. Alguns vieram aqui porque têm uma necessidade. Precisam de uma cura de Deus e Deus cura. Precisam de um conforto espiritual e o Espírito de Deus faz isso. Precisam se livrar da culpa e Deus perdoa pecados, mas você não pode ficar só aí. Deus te chamou para dar um passo seguinte. Deus te chamou para você ser um agente ativo do reino de Deus. Aliás, quem cura no reino de Deus, automaticamente, ou melhor, quem é curado, passa a curar. Quem é liberto, passa a libertar. Quem é abençoado, passa a abençoar. Deixa eu dar uma imagem para você entender o que eu estou dizendo. Imagine que você está vendo um ambiente numa guerra violenta. E você está no meio de um lugar onde muita gente está sendo ferida, alguns feridos quase de morte. Aí você entra num pronto-socorro militar. E tem gente com hemorragia de um lado, tem gente com corte do outro, tem gente que perdeu o braço, perdeu a perna, sofrimento para tudo que é lado. Aí você também foi ferido nessa guerra e você é levado para esse pronto-socorro. Só que quando você chega lá, você é cuidado, alguém passa um medicamento, alguém coloca uma faixa e alguém deixa você pronto de novo para aguentar até chegar um tratamento melhor. Mas aí você olha do seu redor e tem um monte de gente sangrando. Tem um monte de gente que levou um tiro. Como é que você se comportaria? Você ficaria parado no seu lugar? Ou você imediatamente ia falar assim, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer por essa pessoa? Eu vou fazer um torniquete nela aqui. Tem alguma coisa, eu vou medir a pressão dela aqui. Ou seja, quem recebeu cura, passa a curar também. Quem foi ministrado pela boa notícia do Evangelho, tem fome de levar esse Evangelho para as outras pessoas. Hoje, antes de vir para cá, eu li um trecho e falei, Deus, esse é o centro da minha mensagem hoje. Uma mensagem atribuída a um pensador cristão chamado Cornel West. Olha como ele chama a gente para um jeito de viver. Ele diz assim, se o reino de Deus de fato está dentro de você,
Deixe uma pequena parte do céu em todo lugar que você estiver. Não é lindo isso? Se o reino de Deus está em você, seja alguém que traz esperança para as pessoas. Se o reino de Deus está em você, seja alguém generoso para as pessoas. Se o reino de Deus está em você, leve a palavra de Jesus para as pessoas que estão morrendo do seu lado. Se o reino de Deus está realmente em você, um pedacinho do céu vai ficar em todo lugar que você passar. Amém, gente? É por isso que Jesus ensinou na oração dele: Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, não é venha a mim, é venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim aqui nas nossas cidades, como é feito lá no céu. Olha que curioso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, da mesma forma como eu perdoo a outra pessoa. E não nos deixe cair na tentação de ver uma vida conforme a minha vontade, mas livra-me do mal que sou eu mesmo. Eu sei que nós vivemos numa cultura evangélica que a gente fez do diabo o grande culpado de todas as coisas. A gente não perdoa alguém e fala que foi o diabo. A gente tem um problema na vida e a gente culpa o diabo. E as nossas responsabilidades foram jogadas fora. Mas o que está sendo chamado aqui nessa oração do Pai Nosso é: livra do mal, ou do pior mal, que é eu tentar conduzir a minha vida por mim mesmo. Esse é o pior mal que você pode fazer por você. E é por isso que eu termino essa mensagem dizendo: se o reino de Deus está dentro de você, você tem a oportunidade de deixar um pedacinho do céu por onde você passar e estiver. Amém, gente? Nós começamos essa jornada, e essa é uma mensagem apenas para você começar, para você descobrir, a partir de uma oração agora, como é que Deus pode usar a minha vida. Para esses irmãos forem ensinar uma nova língua para os surdos, qual vai ser a missão que Deus vai usar você? Será que não tem viúvas nessa região aqui, precisando de apoios? Será que não tem gente desempregada que não entendeu o trabalho segundo Deus e precisa de você ensinar isso? Será que não tem pessoas aqui, nessa região, que precisa de um aconselhamento porque é jovem, está meio perdido? Deus quer usar a sua vida. Martinho Lutero, João Calvino e todos os outros reformadores, eles disseram que a igreja é o lugar onde o sacerdócio é ministrado por todas as pessoas. É o sacerdócio universal de todos os cristãos. Há algo que Deus deu para você, que só deu para você. Isso será feito se você ministrar. Mas se você fizer isso, mesmo que seja diante de dificuldades, você vai desfrutar de um princípio das Escrituras. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram assim: Jesus, por tua causa, para a gente viver essa missão, nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos negócios, nós deixamos uma carreira promissora, e o que a gente vai ganhar com isso? Nós nos dedicamos a isso. E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês querem saber nessa vida ou na outra vida? Porque nessa vida, vocês serão abençoados 100 vezes mais. E na outra vida, vocês viverão a eternidade para sempre com Deus. O que Jesus estava fazendo é reforçar outra palavra que ele já tinha dito: busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro viver uma vida para a glória de Deus. Busque primeiro usar os dons que Deus confiou a você. Busque primeiro ser luz do mundo no seu casamento.
Busque primeiro ser um empresário para a glória de Deus, um artista para a glória de Deus. Busque primeiro influenciar a sociedade para que a sociedade veja Deus na sua vida. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas que você precisa, o dinheiro que você precisa, o estudo que você precisa, o cuidado que você precisa, o lazer que você precisa, vos será acrescentado. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu quero orar com você onde você estiver. Feche os teus olhos, se você puder abaixar a sua cabeça. Antes de eu orar, eu queria que você mesmo falasse com Deus agora. Queria deixar você a sós com Deus. E você repensasse que tipo de vida você está vivendo. Se os dons que foram confiados a você estão sendo usados para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Se o tempo que Deus te deu para viver uma vida em missão não está sendo desviado para outras coisas, e é por isso que você não consegue viver a missão de Deus. Se você está invertendo o chamado de Jesus para primeiro você viver o chamado dele, para que as outras coisas vos sejam acrescentadas. Deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você está orando. Quando nós nos negamos a viver o reino de Deus e para a glória de Deus, nada nesse mundo vai suprir o nosso desejo de ser útil e de ser relevante. Pai, nós começamos essa jornada. E eu sei que o teu Espírito está impulsionando pessoas aqui. Pessoas que amanhã nos seus colégios vão lembrar dessa mensagem. E vão se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, como é que eu influencio com o Evangelho de Jesus a minha classe, a minha escola? Como é que eu influencio os meus vizinhos? Será que há algo que eu posso marcar na minha casa, com pouco que eu sei, mas comunicar vida às pessoas? Como é que eu sou um empresário que a luz de Deus aparece na minha vida? Como é que nós somos um casal em que a gente seja olhado como pessoas que se respeitam, que se amam, que não se traem, e que vivem uma vida um para o outro em harmonia, e isso desperta o interesse das outras pessoas? Pai, como é que a gente pode ser uma bênção nessa cidade? Como é que a gente pode alcançar as pessoas que estão sofrendo? Como é que a gente pode aconselhar jovens que estão no meio de drogas? Como é que a gente pode aconselhar meninas que ainda são crianças e estão engravidando e comprometendo as suas vidas e a vida das crianças que estão chegando? Como é que a gente pode ser um farol de luz para a política da nossa cidade? Como é que a gente pode, na autoridade do nome de Jesus, impor as mãos sobre enfermos e declarar-lhes curados em nome de Jesus? Como é que a gente pode dizer para aquele que está absolutamente oprimido por espíritos malignos e chegar para eles e dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Jesus Cristo está libertando você hoje. Pai, levanta essa igreja, levanta cada membro para essa jornada de 35 dias, que ela seja apenas o começo de um novo tempo para cada um de nós. Que esse bairro, que essa vizinhança, que todas as pessoas que estão ao redor vejam uma igreja que não está preocupada consigo mesmo apenas, que não está preocupada com seus prédios apenas, que não está preocupada com seus programas, mas uma igreja que ama a cidade, e uma igreja que tem uma mensagem para a cidade, que Jesus Cristo precisa ser o Senhor dessa cidade, para que essa cidade experimente salvação, experimente redenção, experimente justiça, e que esse povo que se chama pelo nome de Jesus, vai se humilhar, vai orar, vai buscar a face do Senhor, vai se arrepender de não estar vivendo a missão, se arrepender dos maus caminhos. Então o Senhor olhará dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará as nossas cidades. Usa cada um de nós, Senhor.
na diversidade dos dons do corpo de Cristo. Muda as nossas prioridades. Coloca fogo do Espírito Santo dentro de nós, que queima e nos dá um impulso para sair e, no nome de Jesus, pregar que Deus está reconciliando em Jesus Cristo o mundo. Pai, nos move em nome de Jesus para a glória de Deus, para que o reino de Deus estando dentro de nós, a gente possa deixar um pedacinho de céu em todos os lugares que a gente estiver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.